Estamos de volta com Palavras de Vida e depois de mergulharmos na força da devoção à Virgem de Nazaré, agora abrimos espaço para uma clássica canção mariana. Vamos juntos cantar e rezar com a canção Maria de Nazaré, na voz do Padre Marcelo Rossi. E o clipe Maria de Nazaré, que foi exibido agora aqui no nosso programa, pode seguir aí na sua playlist. A canção está disponível nas principais plataformas digitais de música. E para seguir nutrindo a espiritualidade, é hora da reflexão do arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Um momento semanal de formação e renovação da fé a partir da Palavra de Deus. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, dia de participarmos da Eucaristia, da missa em nossas comunidades. Mesmo sendo final de Copa do Mundo hoje, nós não podemos esquecer de estar participando das celebrações, da missa, que faz parte da nossa vida, aquilo que conta na nossa vida, em nossa caminhada. Aqueles que vencem, que perdem, tudo isso passa, mas a presença de Deus permanece em nossos corações. Portanto, que nós saibamos viver bem o domingo, o dia do Senhor, sabendo escolher os horários que toda a família possa participar, se possível, da missa dominical e também termos tempo de descanso, de lazer, de assistir o jogo, claro, mas ao mesmo tempo de bendizer ao Senhor pela nossa vida e nossa caminhada. Na semana passada nós falamos sobre a questão da parábola do semeador. Nós estamos dentro do sermão em parábolas no Evangelho de Mateus, meus irmãos e irmãs. E também hoje tem uma outra parábola que ele conta, a do joio e do trigo, que traz uma outra pergunta, uma pergunta importante e séria, não é? Ou seja, o que fazer justamente com aqueles que fazem o mal, aqueles que fazem as coisas erradas, não é? Diante das várias situações que existem. Por que Deus não resolve logo essa questão de fazer com que as pessoas que fazem o mal, que atrapalham os outros, sejam logo arrancadas como a semente ruim? E aí a palavra de Deus vem nos responder um pouco a isso, caríssimos irmãos e irmãs. As leituras, primeiro, o Evangelho nos falam disso e depois nos lembra a segunda leitura da ação do Espírito Santo, que vai nos iluminando em nossa própria vida. Esse questionamento é sempre nós convivemos, meus irmãos e irmãs, com pessoas boas e santas e convivemos com pessoas más que muitas vezes querem atrapalhar nossas vidas. Quantas difamações, essa época de eleições que agora já começamos a viver, acabando a Copa do Mundo nesse final de semana, nós vamos aí começando as convenções também partidárias, nós vamos ver quantas situações de acusações, de tantas ações de brigas que acontecem nessas polarizações da nossa vida. Mas cabe a nós, meus irmãos e irmãs, conviver no bem, ou seja, conviver uns com os outros. Parábola do Evangelho desse domingo, fora que isso conta uma outra parábola, diz que o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo, semeou coisas boas. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Ou seja, nós evangelizamos, nós anunciamos o Evangelho, mas também tem aqueles que anunciam o pecado e o erro. Isso sempre aconteceu. Nós vemos que para fazer o mal sempre também tem quem faça, quem queira mal às pessoas, quem muitas vezes queira desprezar as pessoas ou então atrapalhar a vida das pessoas. Quantos mártires nós temos na igreja que passaram pelo mundo fazendo bem, ajudando as crianças, as pessoas idosas, os doentes, evangelizando. Mas quantos que morreram mártires, foram perseguidos por outros grupos, até pela própria instituição, e foram martirizados desde o começo da igreja até hoje. Vemos há pouco tempo atrás, no mês passado, tivemos um bispo da África que foi martirizado, foi morto. Mas quantas questões que tem também hoje, além de bispos, mas também de leigos, leigas, de pessoas, de padres, que são martirizados de diversas formas, não é? Ou seja, acontece, e o mal acontece bem ao nosso lado. Então, a parábola lembra isso. Quando o trigo cresceu,
e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes a ser queimado. Recolhei também o trigo e colocar no meu celeiro. Jesus contou-lhes também essa outra parábola, tal. Então, a primeira parábola desse domingo é justamente isso. O joio e o trigo crescem. E existe o bem e o mal junto em nossa vida, em nossa sociedade. E o Evangelho fala que Deus não vem para retirar o joio, deixar só o trigo. Por quê? A pessoa humana que faz o mal, ela pode se converter. Quantas vezes já escutei de pessoas que andavam pelo caminho errado, faziam mal aos outros e acabaram mudando de vida. Esse dia mesmo escutei uma história parecida de uma situação aqui da região onde eu estou, justamente de pessoas que andavam pelo caminho do pecado, do erro, e que começaram a vivenciar o encontro com os cristãos, com a igreja, e acabou depois mudando de vida. Ou seja, para o ser humano, é só no fim, na hora da colheita, que sabe quem é trigo e quem é joio. Embora na natureza logo se sabe quem é joio e quem é trigo, mas Cristo conta uma parábola para contar essa outra questão. Ou seja, que ele tem que deixar crescer e ver quem é joio e quem é trigo. No fim se decide. O joio vai ser queimado, o trigo vai para o celeiro. Mas, ou seja, o joio se perde, aquele que faz o mal se perde na vida, e aquele que anda pelo caminho do bem vai viver no caminho do Senhor, nos celeiros do Senhor. Portanto, uma parábola que nos fala um pouco dessa situação concreta que nós vivemos. Nós convivemos com a situação de mal ao nosso redor, de mal e de bem, e que somente no fim é que vai saber para que lado nós vamos, se para os celeiros do Senhor ou para o fogo. A leitura é clara para todos nós, não tem muito a comentar com relação a isso. Mas depois Jesus conta uma outra parábola. Então, é sermão em parábolas. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Ou seja, o que ele vem anunciar do reino de Deus começa pequeno, parece uma coisa insignificante, mas depois torna-se algo grande. Por isso, nós, enquanto igreja, além de vivermos com joio e o trigo convivendo, nós também somos chamados a ver que as pequenas coisas, a semente menor, como a de mostarda, deve ser considerada e que no final dos tempos vai crescer e tornar-se uma grande árvore. Ou seja, o reino vai acontecendo paulatinamente, pouco a pouco. Começa com pequenos gestos até grandes resultados. Nós não podemos nunca menosprezar as pequenas coisas de cada dia. Nós somos chamados cada vez mais a fazer essa nossa vontade do Pai, de estar semeando, ao mesmo tempo semeando, por menor que seja o gesto que fazemos, quando é a palavra de Deus, vai dar o seu fruto no seu devido tempo. E a semente de mostarda será uma grande árvore, como fala essa segunda parábola desse domingo. Depois, Jesus contou-lhe uma outra parábola, a terceira desse domingo. O reino dos céus é como fermento, que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Ou seja, o reino vai acontecendo também com a presença dos cristãos no meio da sociedade. Vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo, sois o fermento no meio da massa. Está muito maior a massa, e o fermento é pouco, mas faz maravilhas no seu devido tempo, faz toda a massa fermentar. Ou seja, é a presença dos cristãos
que faz acontecer tudo isso na sociedade. E tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. E nada se falava a não ser por parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. E seus discípulos que aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Aí então ele vai explicar aquela primeira parábola dessa leitura de hoje, desse domingo. Ele vai dizer aqui a parábola do joio e do trigo. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Saibamos ouvir, portanto, meus irmãos e irmãs, essas três parábolas que o Senhor conta na liturgia de hoje, desse domingo, do joio e do trigo, e depois tem a explicação do grão de mostarda e do fermento no meio da massa. Cristo conta em parábolas e nos anuncia grandes coisas, importantes para a nossa vida e para a nossa caminhada. E a leitura primeira, sabedoria, meus irmãos e irmãs, nos fala justamente disso. Não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar no teu julgamento, que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostra a tua força a quem não crê na perfeição do seu poder e nos que te conhecem castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando a tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração, pois quando quiseres está ao teu alcance fazer o uso do teu poder. Assim, procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Ou seja, o livro da sabedoria, que vai ter como resposta o Salmo 85. O Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Vemos, meus irmãos e irmãs, que nós possamos ser justamente cada vez mais aqueles que convivem, sim, no meio de uma sociedade plural, com altos e baixos, com o bem e o mal. Não esqueçamos que as pequenas coisas dão grandes frutos e, ao mesmo tempo, que nós sejamos fermento no meio da massa. A segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, fala que isso é o Espírito Santo que vem em socorro da nossa fraqueza, para nos explicar isso tudo. Nós não sabemos nem o que pedir, nem o que convém. É o próprio Espírito Santo que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Portanto, a ação do Espírito Santo, meus irmãos e irmãs, que nos faz compreender essa história toda, a situação toda, como nós ouvimos hoje na Palavra de Deus. Vivemos no meio de situações de bem e de mal. Ao mesmo tempo, as coisas que fazemos parecem muito pequenas, mas sabendo que depois tem a potência de tornar-se uma grande árvore. E a nossa missão é estarmos presentes no mundo como fermento no meio da massa, como fala a Palavra de Deus, justamente isso, né? Ou seja, como fermento, uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fica fermentado, né? Ou seja, tá muita farinha, mas fermenta aqui um pouquinho, é pouco. Mas quando é fermento mesmo, faz maravilhas e fermenta e leva a crescer toda a massa para ser o pão. Palavra de Deus para nós, meus irmãos e irmãs, desse final de semana, ao participar da missa, demos preferência à nossa participação
e ao mesmo tempo saibamos vivenciar cada vez melhor a palavra de Deus, compreender um pouco a situação que nós vivemos, pedir ao Senhor o dom de sermos a boa terra, onde a semente cresce, que nos faça fazer o bem no caminho do bem, a gente continuar plantando, por menor que seja a semente, e ao mesmo tempo sermos fermento no meio da massa, de ajudar todo mundo a ser contagiado pelo bem, pela paz e pela fraternidade. Palavra de Deus desse final de semana, que nos compete colocar em prática e bendizer a Deus por isso. Meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Arani, por mais esse momento de orientação e reflexão, e o nosso agradecimento também a você, aí de casa, que acompanhou Palavras de Vida. O programa de hoje fica por aqui, mas o encontro continua no YouTube. Se inscreva no canal, acompanhe os conteúdos, as edições do programa e ative as notificações. No próximo domingo, o Palavras de Vida está de volta. Fique agora com a Santa Missa em sua casa. Até semana que vem. Tchau, tchau!